Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje a gente vai abordar teoria musical. Hoje a gente vai aprender as notas musicais e as claves para a gente saber ler partitura. Então, para você que está iniciando, não conhece nada de teoria, nada de música, não toca nenhum instrumento, essa aula é para você. Fiquem ligados aí. E você que está chegando aqui no canal agora, seja muito bem-vindo. Se gostar do vídeo, deixa o like, compartilhe com os amigos, com os familiares, para quem se interessar em estudar música. E também ative o sininho das notificações, para toda vez que a gente lançar um vídeo novo, você receber aí na sua telinha, tá bom? E se inscreva no canal, se gostar do conteúdo, de tudo que a gente aborda. E se não assistiu o meu primeiro vídeo falando sobre o canal, vou deixar aqui na descrição. Então segue lá e confere o que o canal tem a oferecer para vocês, beleza? Então solta a vinheta! Então, pessoal, para começar a nossa aula de hoje, a gente vai aprender as notas musicais. Primeiro passo, a gente aprender as 7 notas naturais da música, que são chamadas de naturais porque não tem nenhum acidente, certo? O acidente a gente vai aprender um pouco mais para frente. Na música, existem 7 notas naturais, possuindo sons mais graves e mais agudos. E a ordenação dessas notas está aqui embaixo. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Chegou no Si, a gente vai repetir. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó e assim por diante. Sempre nessa ordem. Por exemplo, esse Dó aqui e vai ter outro aqui depois do Si. Esse Dó vai ser mais grave e, consequentemente, esse que vem depois mais agudo. Então, toda nota que vir depois, ela sempre vai ser mais aguda, tá? Então, a gente precisa decorar a sequência das notas musicais. O que vem depois do Dó? Depois do Dó vem o Ré. O que vem depois do Ré? Depois do Ré vem o Mi. E o que vem antes de Sol? O que vem antes de Sol é Fá, certo? Então, a gente precisa ter essa noção, decorar todas essas notas aqui na sequência correta. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. E depois ao contrário. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Para a gente saber o que vem antes e o que vem depois de cada nota, certo? E aqui eu deixei um exercício. Ordene as notas em sua determinada sequência, a partir da nota dada. Então aqui eu deixei uma nota e uma nota. Quando é para cima, a gente tem mais agudo. Então, toda vez que a gente for trabalhar mais para cima na música, a gente vai ter notas mais agudas. E mais para baixo, consequentemente, a gente vai ter notas mais graves, certo? Então, para cima, agudo. Quando é agudo, é depois. Para baixo, mais grave. Quando é mais grave, é antes. Então, vou dar um tempinho aí para vocês fazer esse exercício e já volto. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham feito o exercício aí. É muito importante, porque a gente precisa ter essa noção de ordenação de notas mais graves, mais agudas, o que vem antes e o que vem depois. Beleza? Então, vou fazer aqui agora. Confere aí se você acertou. Depois de Sol, para cima, agudo, agudo, depois. O que vem depois de Sol? Depois de Sol vem o Lá. Então, se você colocou o Lá aqui, está correto. E depois de Lá? Estou indo para cima. Quando é para cima, mais agudo e depois. Depois de Lá, eu tenho o Si. Então, aqui fica Si. Ainda para cima, depois de Si, aqui o que eu tenho? A repetição da sequência das notas. Então, depois de Si, eu tenho o Dó, certo? E agora, para baixo, é mais grave. Quando é mais grave, é antes, certo? Então, o que vem para baixo de Sol? Qual uma nota mais grave do que o Sol? É o Fá, certo? Então, se você pôs Fá aí, está correto. E agora, tudo para baixo. Então, vai ser tudo antes. O que seria antes de Fá? Antes de Fá é o Mi.
Antes de Mi é o Ré. Antes de Ré é o Dó. E agora aqui antes de Dó é o Si, que vem toda a repetição de novo. E antes do Si é o nosso amigo Lá. Vamos para o próximo. Aqui eu tenho a nota Fá, certo? Quando eu vou para cima, mais agudo, consequentemente, depois. Então, o que vem depois de Fá? O Sol. Depois de Sol, o Lá. Depois de Lá, o Si. Depois de Si, o Dó. Depois de Dó, o Ré. E depois de Ré, o Mi. Certo? E agora vamos preencher para baixo. Para baixo é mais grave, então é antes. O que vem antes do Fá? Antes do Fá é o Mi. E antes do Mi é o Ré. Vamos para o próximo. Para cima, agudo, depois. Então temos a nota Dó aqui. Vamos para cima, então vamos depois. Depois de Dó, o Ré. Depois de Ré, o Mi. E agora para baixo. Quando é para baixo, mais grave, então é antes. Antes de Dó, Si. Antes de Si, é o Lá. Antes do Lá, o Sol. Antes do Sol, o Fá. E antes do Fá, o Mi. Antes do Mi, o Ré. E antes do Ré, o Dó. Certo? Então, essa é a sequência das 7 notas naturais, tá bom? Veja que aqui, por exemplo, eu tenho um Mi aqui em cima, mas também tenho um Mi aqui embaixo. Então, quer dizer que esse Mi aqui de baixo, ele é mais grave do que esse Mi de cima. Porque quanto mais para baixo, mais grave. Quanto mais para cima, mais agudo. Então, fica aí um desafio para casa. Faça esses quadrados, coloque uma nota aleatória em algum dos quadrados e preencha na ordenação correta, beleza? E agora, pessoal, vamos aprender então as claves, como é escrito as notas musicais na teoria, beleza? Que são chamadas de partituras. Então, na escrita de partituras, utilizamos o pentagrama, que é composto por 5 linhas e 4 espaços, esse aqui embaixo e esse aqui embaixo. E a clave para dar origem às notas e suas alturas. Alturas é mais grave, mais agudo, certo? Então, existem 3 claves: clave de Sol, clave de Dó e clave de Fá. Mas, por enquanto, a gente só vai trabalhar a clave de Sol e a clave de Fá, que são as mais utilizadas. Então, vamos lá. Clave de Sol. A gente dá origem a ela da segunda linha, de baixo para cima, contando, tá? Da segunda linha. E ela tem esse formato aqui, certo? Como eu sei, então, onde está as notas? Então, vamos lá. O próprio nome dela já diz, clave de Sol. Então, vamos começar pela nota Sol. A gente partiu da clave, a origem da clave é no meio da segunda linha. Então, aqui no meio da segunda linha, eu tenho a nota Sol, certo? Tenho a nota Sol porque vem da origem da clave. E a saída da clave é justamente no meio da segunda linha. Então, vamos lá. Eu tenho Sol. Como eu sei as outras notas? Onde as outras notas vão estar? Se eu tenho Sol, lembra que anteriormente a gente falou da ordenação das notas?
para cima mais agudo, depois para baixo mais grave, consequentemente antes, certo? Então, eu quero ir para cima. Lembrando que eu tenho 5 linhas e 4 espaços, então eu não vou só utilizar o meio das linhas, eu também vou utilizar os espaços. Então, depois de Sol, eu tenho o Lá. Então, o Lá vai ficar aqui no meio. Deixa eu corrigir aqui. Então, o Lá vai ficar no meio do segundo espaço, logo acima do Sol. E depois do Lá, a gente tem o Si. Se eu utilizei aqui no meio da linha e aqui no meio do espaço, então o Si vai estar no meio da linha. E assim por diante. Está na linha, depois no espaço, está no espaço, depois na linha. Então vamos lá. Se aqui eu tenho Sol, depois eu utilizo o espaço, então eu tenho uma nota depois. Depois de Sol, então eu tenho a nota Lá. E depois de Lá, eu tenho a nota Si. E depois do Si, eu tenho a nota Dó. E depois do Dó, eu tenho a nota Ré. E mais para cima ainda, vou ter aqui no espaço, porque eu já utilizei a linha. Então agora a gente utiliza o espaço. Vou ter a nota, ele está para cima do Ré. Então, para cima do Ré é o Mi. E se eu colocar aqui nessa última linha, que é na quinta linha, eu terei a nota Fá. Então, veja que é sequente. É sempre depois da nota, tem uma linha, um espaço. Linha, espaço. Linha, espaço, linha, espaço. Então, é assim que a gente aprende a ler a partitura, tá? Sempre dando origem à clave. A gente precisa dessa clave para saber onde vão estar as notas, tá bom? Vou trocar para a clave de Fá. Vamos lá. A clave de Fá, ela sai do meio da quarta linha. E ela tem esse formato aqui, tá? As claves podem variar de altura, tá, pessoal? Então, ela pode estar aqui no meio da quarta linha, mas ela também vai poder estar no meio de outras linhas, tá? Mas sempre pegando o destino da clave. Então, se ela está aqui, se ela sai daqui do meio da quarta linha, então eu sei que no meio da quarta linha eu vou ter a nota Fá. Beleza. Aqui a gente trabalhou para cima. Depois, aqui a gente vai trabalhar para baixo. Vamos trabalhar antes. Então, beleza. Temos o Fá. Utilizamos o meio da quarta linha. Então, agora a gente vai utilizar o espaço. Certo? Depois a linha, depois o espaço. Depois a linha e depois o espaço. E depois a linha. Então, eu tenho Fá. Eu desci, eu tenho antes, eu tenho mais grave. Então, o que vem antes do Fá? Antes do Fá vem o Mi. Então, eu sei que aqui, na clave de Fá, nessa região aqui, vai ter a nota Mi. E o que vem antes do Mi? É o Ré. Então, eu sei que no meio da terceira linha, eu vou ter a nota Ré. E o que vem antes do Ré? O Dó. E o que vem antes do Dó? O Si. Antes do Si, o Lá. E antes do Lá, o Sol. Então, é assim que a gente dá origem às claves, às notas, a partir da clave dada aqui. Geralmente, piano utiliza as duas claves, uma para a mão direita e uma para a mão esquerda. Ah, Bruno, mas e aqui? Como faz para essa clave de Sol? Para que instrumento? Para instrumentos mais agudos. E a clave de Fá a gente utiliza para instrumentos mais graves. E também, lembra que eu falei que tem a clave de Dó?
para instrumentos intermediários, nem tão grave e nem tão agudo. Então, pessoal, é assim que a gente vai ordenar as notas no nosso pentagrama, tá? Como a gente vai ler a partitura. Porque às vezes a gente não conhece nada de teoria e vê aquele monte de bolinha nas regiões de linhas e espaços e a gente não entende nada, fica todo perdido. Então é assim que a gente dá origem às notas. Sempre lembrando dessa sequência, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó e assim por diante, a gente tem que ter isso em mente. E também aqui, saber da onde que está partindo a nossa clave. A clave de Sol está partindo da segunda linha, do meio da segunda linha. Então, no meio da segunda linha, eu vou ter a nota da própria clave. Então, aqui seria a clave de Sol, então teria a nota Sol. Então, para cima ou para baixo, tá tudo aqui. A gente tem que saber aquela sequência lá das 7 notas naturais, tá bom? E na clave de Fá a mesma coisa, saber da onde está partindo a nota, beleza? Então é muito importante olhar a clave primeiro, senão a gente não vai saber como ler a partitura, beleza? Eu ia passar um pouquinho sobre linhas suplementares, mas aí o vídeo vai ficar muito longo, fica para uma próxima aula. E se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder lá, vou tirar suas dúvidas, tá? E você aí que tem interesse de fazer aulas particulares, de instrumento ou de teoria, também vou deixar o meu contato aqui na descrição e no final do vídeo, beleza? Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se tiver alguma coisa que vocês precisam resolver em casa, professor, eu queria aprender um pouco mais sobre isso, deixa aqui também nos comentários que a gente vai poder trazer conteúdo novo aí para vocês, beleza? Então até um próximo vídeo, muito obrigado por assistir até aqui e até uma próxima, valeu!